Bitcoin é um dos ativos com melhor desempenho nesse século e basicamente só subiu na última década. No entanto, à medida que o Bitcoin cresceu, os riscos também aumentaram. Um acúmulo de alavancagem, a concentração de posse entre poucas entidades e a ameaça de um ataque quântico são apenas alguns dos riscos que podem atrapalhar essa trajetória histórica. E é por isso que hoje vamos analisar alguns dos principais riscos para o Bitcoin, quão prováveis eles são e como podem impactar o preço, caso se concretizem. Eu sou Vinícius e este é o canal onde a gente transforma números, dados e tecnologia em informação clara e útil. Se você tem Bitcoin ou pensa em investir, esse vídeo é essencial para você. O primeiro risco para o Bitcoin é um clássico atemporal, o acúmulo de alavancagem relacionada ao Bitcoin. E isso é algo que vimos em quase todos os ciclos cripto, e parece que dessa vez é uma ameaça maior do que nunca. Para contextualizar, é comum que holders de Bitcoin usem seus BTCs como colateral para tomar empréstimos durante os mercados de alta. Historicamente, esses empréstimos eram mais limitados a investidores institucionais. No entanto, desde 2021, os empréstimos com garantia em Bitcoin se tornaram cada vez mais comuns, tanto em finanças centralizadas, as CeFis, quanto descentralizadas, DeFis. Aqui vão algumas manchetes sobre isso que talvez você tenha perdido. Em janeiro deste ano, a Coinbase anunciou que estava lançando empréstimos com o USDC garantidos por Bitcoin. Em março, o Xapo Bank anunciou que também lançaria empréstimos garantidos em Bitcoin. No mês passado, a Strike anunciou que faria o mesmo, com o CEO Jack Mallers se gabando em entrevista de que poderiam oferecer um empréstimo de até $1 bilhão. E há apenas algumas semanas, a Cantor Fitzgerald anunciou o lançamento de seu serviço de empréstimos em Bitcoin, com limite inicial de até $2 bilhões. Como cereja do bolo, um relatório da Galaxy Digital revelou que a Tether respondia por quase 3/4 do mercado de empréstimos CeFi. Dadas as conexões da Tether com a Strike e a Cantor Fitzgerald, é possível que esteja interligada com os programas de empréstimos que essas empresas fornecem. E isso é só no lado de CeFi. No lado DeFi, mais de 166 mil bitcoins estão sendo usados atualmente em protocolos DeFi, principalmente como colateral para empréstimos. Isso se deve ao recente lançamento de formas mais acessíveis de Bitcoin Rapid, como o CBTC da Coinbase. O resultado disso foi uma explosão nos empréstimos DeFi usando o Bitcoin como garantia. Como destacamos em nosso vídeo sobre o Bitcoin no mês passado, essa alavancagem provavelmente atuará como combustível para o mercado cripto na alta, inclusive para as altcoins. Considere que muitas das stablecoins tomadas como empréstimo em DeFi contra Bitcoin provavelmente fluem para as outras criptos nessas blockchains. Contudo, essa alavancagem pode ser uma dinamite na queda. E a história sugere que é uma questão de quando, não se, esse pavio será aceso. Bastaria um choque externo que causasse uma queda no preço do Bitcoin nas margens para dar início às liquidações. Desta vez, no entanto, o risco está mais presente entre os investidores de varejo do que entre os institucionais. Por exemplo, pode haver muitos investidores de varejo que tomaram empréstimos usando seus bitcoins como colateral, dada a sua acessibilidade. Acontece algum evento e todo esse colateral é vendido, derrubando rapidamente o preço do Bitcoin. Isso poderia acionar uma liquidação de empréstimos maiores, com garantia em Bitcoin, tomados pelos institucionais, gerando uma onda de pressão vendedora que levaria o preço ainda mais para baixo. Sinceramente, não dá para prever quão fundo o Bitcoin poderia cair, pois a análise técnica deixa de funcionar em momentos de venda forçada. Sem contar que é impossível saber exatamente quanto a alavancagem em Bitcoin está presente no CeFi. O que se sabe, no entanto, é que apenas 2,4% de vocês estão inscritos aqui no canal. Então, se você estiver gostando do vídeo, liquida esse botão de like, inscreva-se no canal e ative o sininho para garantir que o seu conteúdo cripto esteja totalmente colateralizado. Agora, toda essa alavancagem nos leva ao segundo risco para o Bitcoin, o risco de concentração. Acredite se quiser,
esse risco pode vir do DeFi e não do CeFi. Para referência, acreditamos ser possível que até 1 milhão de Rapids BTCs existam até o final desse ciclo. Agora imagine que ocorra um grande hack de um protocolo DeFi. Isso poderia, teoricamente, resultar em bilhões de dólares em BTCs roubados e vendidos, potencialmente desencadeando liquidações em cadeia. Felizmente, esse risco pode não ser tão grande em termos de impacto de preço, porque a maioria dos BTCs embrulhados é centralizada e pode ser congelada facilmente. Infelizmente, os riscos de concentração no CeFi são exponencialmente maiores em termos de impacto. Um dos maiores riscos para o Bitcoin pode ser um ataque a um custodiante inexperiente, como um banco, por exemplo. Mudanças recentes na regulação bancária tornam esse risco bastante real. Mas claro, o grande nome quando se fala em risco de concentração é a empresa Strategy e outras chamadas empresas tesoureiras de Bitcoin, que vem vendendo ações e emitindo dívidas para acumular BTC. Como alguns de vocês devem ter ouvido, a Strategy alertou em um registro junto à SEC em abril de 2025 que poderia ser forçado a vender seus BTCs em certas circunstâncias, como para pagar dívidas existentes e outras obrigações financeiras. Especificadamente, o documento dizia: uma queda significativa no valor de mercado de nossas participações em Bitcoin pode afetar negativamente nossa capacidade de cumprir com nossas obrigações financeiras. Se não conseguimos obter financiamento por ações ou dívida de forma oportuna, em termos favoráveis ou de forma alguma, poderemos ser obrigados a vender Bitcoin. Felizmente, esse não parece ser um risco para a Strategy no momento, já que ela sobreviveu a um mercado de baixa anterior e provavelmente sobreviverá ao próximo. Mas o mesmo não pode ser dito para outras empresas tesoureiras, e elas podem ser justamente o motivo pela qual a Strategy acabaria sendo forçada a vender BTCs na próxima crise. Muitos nomes importantes do mercado, como o maximalista Max Keiser, o CEO da Digital Currency Group, Barry Silbert, já mencionaram esse risco em entrevistas. E faz sentido. Emitir dívida para comprar Bitcoin é uma forma de alavancagem, que pode sair pela culatra em um mercado em queda, assim como os empréstimos garantidos em Bitcoin. Se você viu nosso vídeo sobre o estrangulamento da oferta do Bitcoin, sabe que as empresas públicas e privadas detêm mais de 1 milhão de BTCs no total. Embora seja improvável que todas essas empresas vendam durante uma crise, mesmo que algumas poucas a façam, já seria o suficiente para causar sérios danos ao preço do Bitcoin. Ao mesmo tempo, isso poderia acionar liquidações no CeFi e no DeFi, à medida que o valor do colateral começa a cair. Isso nos leva ao terceiro risco para o Bitcoin, a politização. Caso vocês tenham perdido as notícias, a Trump Media recentemente arrecadou quase 2,5 bilhões de dólares para comprar Bitcoin e formar a sua própria reserva. Trump também lançou uma memecoin, uma coleção de NFTs, uma stablecoin e em breve lançará um protocolo DeFi. Em outras palavras, parece que Trump está envolvido em literalmente todos os aspectos do universo cripto. Embora muita atenção tenha sido direcionada à memecoin de Trump, essa recente reserva de Bitcoin poderia colocar o BTC na mira de ataques políticos. Por exemplo, muitos políticos e reguladores poderiam começar a se opor à ideia de uma reserva de Bitcoin do governo dos Estados Unidos sob o argumento de que ela beneficia diretamente Trump e sua família. Como você deve se lembrar, Trump assinou uma ordem executiva em março estabelecendo uma reserva estratégica de Bitcoin. Essa ordem não apenas exigia que o governo dos Estados Unidos descobrisse quanto Bitcoin possui e o mantivesse como reserva, mas também que encontrasse formas de acumular mais BTC sem gastar mais dinheiro. Alguns argumentam que a recente compra de Bitcoin pela Trump Media torna esse plano ainda menos viável do que antes. Além disso, a tentativa da administração Trump de tornar os Estados Unidos um país pró-cripto, com foco no Bitcoin, poderia ter o efeito oposto no cenário internacional. Você talvez se lembre que a Alemanha vendeu seus Bitcoins no mercado aberto no verão passado. Alguns disseram que essa decisão, em vez de vender OTC,
que é fora do mercado, foi uma ação intencional para prejudicar o Bitcoin, mas também pode ter sido pura incompetência. De qualquer forma, o ponto aqui é a possibilidade de outro país despejar seus bitcoins como retaliação às políticas externas de Trump já era alta, e agora pode ser ainda maior, já que a Trump Media detém bilhões em bitcoin. O elefante na sala, claro, é a China. Acredita-se que a China detenha cerca de 200 mil BTCs, avaliados em mais de 20 bilhões de dólares. E caso você não tenha ouvido, os Estados Unidos e a China não estão exatamente em bons termos atualmente. E a guerra comercial é só a ponta do iceberg. Recentemente, o governo Trump revogou vistos de estudantes chineses nos Estados Unidos e estaria considerando retirar ações chinesas das bolsas americanas, entre muitas outras medidas. É possível que uma das maneiras pelas quais a China possa retaliar seria justamente vendendo seus BTCs no mercado aberto, assim como a Alemanha fez. Apenas para comparação, a Alemanha vendeu cerca de 50 mil BTCs, e isso foi um dos motivos pelos quais o preço caiu 30% no verão passado. Agora, imagine 4 vezes mais Bitcoin sendo vendido no mercado aberto, com o intuito explícito de causar o máximo de dano possível. Lembre-se de que, como isso pode desencadear liquidações, como explicamos anteriormente. Do nosso ponto de vista, a probabilidade disso acontecer depende da evolução da política externa de Trump nos próximos meses. E, como já vimos, isso é algo fundamentalmente imprevisível. E se você está curtindo esse tipo de conteúdo mais profundo, mais analítico, comenta aqui embaixo o que você acha que é o maior risco para o Bitcoin hoje. Eu leio tudo e sempre trago as melhores ideias para os próximos vídeos. E claro, já aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que também investe ou quer aprender mais sobre cripto. O quarto risco para o Bitcoin decorre do anterior, a concentração da mineração de Bitcoin. Uma vez, Trump disse que queria que todo o restante do Bitcoin fosse minerado nos Estados Unidos. E se as tendências atuais continuarem, ele pode muito bem conseguir. Mineradores de Bitcoin nos Estados Unidos estão ganhando dominância rapidamente. Empresas de mineração com ações na bolsa representavam quase 30% do hash rate no final do ano passado. E tudo indica que esse número já esteja perto dos 33%. Para quem não sabe, se uma entidade controlar mais de 50% do hash rate do Bitcoin, ela poderia, teoricamente, manipular a blockchain e as transações. Antes que você revire os olhos, considere que a administração Biden estava criando um registro de todas as operações de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos. Logicamente, se o governo souber onde estão todos os mineradores, poderia obrigá-los a fazer o que quiser. E, como fato nada divertido, a BlackRock poderia fazer algo semelhante, considerando seu nível de participação nas mineradoras listadas na bolsa. Se combinarmos a participação da BlackRock nas empresas públicas de mineração com os termos de seu ETF, que dão à gestora o poder de decidir qual fork do Bitcoin seguir, temos o cenário ideal para uma tomada de controle do Bitcoin. Sem contar que outros gestores de ativos estavam pesquisando quem são os desenvolvedores mais influentes do Bitcoin. Mas existe um risco mais prático relacionado à concentração da mineração que quase todo mundo esqueceu: a dependência de máquinas ASICs fabricadas na China. Você talvez tenha visto notícias sobre mineradores de Bitcoin sem acesso a máquinas da Bitmain por causa das tarifas impostas por Trump. Se a guerra comercial continuar a escalar, poderíamos chegar a um cenário onde empresas de mineração nos Estados Unidos não conseguem expandir suas operações. A boa notícia? Isso reduziria o risco de concentração de hash rate entre mineradores dos Estados Unidos. A má notícia? Muitas dessas empresas de mineração adotaram estratégias próprias de tesouraria em Bitcoin. Faz sentido imaginar que qualquer interrupção no fornecimento de ASICs, seja por tarifas ou outros motivos, dificultaria para essas empresas levantarem capital ou tomarem empréstimos. E o resultado poderia ser exatamente o mesmo que no caso da Strategy: empresas de mineração forçadas a vender seus bitcoins.
E embora isso seja doloroso no curto prazo, poderia ser benéfico no longo prazo. Se as tendências continuarem, empresas públicas de mineração continuarão a representar cada vez mais do hash rate total, e isso se deve justamente à capacidade superior dessas empresas têm de levantar capital e crédito em comparação com as operações privadas. O quinto risco para o Bitcoin apresenta uma ameaça quase existencial: a possibilidade de um computador quântico quebrar sua criptografia. Na teoria, isso pode levar anos ou até décadas. Na prática, a computação quântica está evoluindo a um ritmo exponencial. E não apenas isso. É fácil esquecer que a tecnologia de ponta que lemos nas notícias geralmente está meses ou anos atrás do que governos e corporações já têm em desenvolvimento. Obviamente, quanto maior o Bitcoin se torna, maior é o incentivo para instituições que se sentem ameaçadas a usar ataques quânticos para tentar desacelerá-lo, sejam elas governos ou grandes bancos. Assim como a concentração do hash rate representa um quando, não um se. O ataque quântico também parece uma questão de tempo, assumindo que as tendências atuais continuem. Se você viu nosso vídeo sobre Bitcoin, sabe que existe uma grande quantidade de BTC antigo em carteiras inativas, que poderiam ser roubados por um computador quântico. Boa parte deles já é considerada perdida, e se você acompanha as manchetes, sabe que a comunidade Bitcoin está aos poucos percebendo que algum tipo de hard fork será necessário para deletar ou congelar esses bitcoins vulneráveis. Isso, por si só, poderia abrir um precedente extremamente perigoso, que talvez levasse até a questionamentos sobre o limite máximo de 21 milhões de moedas. Se isso acontecesse, destruiria a narrativa do Bitcoin como ouro digital. E mesmo que fosse feito apenas o congelamento desses BTCs vulneráveis, isso já poderia abalar a confiança dos investidores. Mais uma vez, parece ser uma questão de quando, não se. Por outro lado, provavelmente isso não ocorrerá no futuro próximo, e quando ocorrer, pode até representar uma oportunidade de compra. Por fim, temos o último risco para o Bitcoin, o macro, que abrange tudo, de geopolítica a taxas de juros. Como vimos, qualquer incerteza relacionada a tarifas, comércio ou estímulos costuma ser um enorme obstáculo para o Bitcoin. Por outro lado, qualquer rumor de estímulo emergencial geralmente faz o BTC disparar. Simplificando, às vezes o Bitcoin se comporta como um ativo de risco e às vezes como um porto seguro. Na nossa análise, o maior risco macro para o Bitcoin é ele não conseguir se consolidar como um porto seguro e continuar sendo tratado como um ativo de risco especulativo, principalmente como uma aposta de alta volatilidade ligada às ações de tecnologia dos Estados Unidos. Isso porque ativos de risco provavelmente enfrentarão fortes ventos contrários nos próximos anos, especialmente as ações de tecnologia dos Estados Unidos. O surgimento de um mundo multipolar vai gerar ainda mais incertezas geopolíticas e comerciais, o que prejudica os ativos de risco. Enquanto isso, investidores globais estão lentamente se desfazendo de ativos dos Estados Unidos por causa das políticas domésticas americanas. Alguns analistas macro, como Russell Napier, chegaram a afirmar que os fundos de pensão estrangeiros terão que vender ativos dos Estados Unidos para comprar títulos públicos de seus próprios países, a fim de controlar os juros sem imprimir dinheiro. E como os maiores componentes do índice S&P 500 são ações de tecnologia, elas sofrerão a maior pressão de venda. Se o Bitcoin for visto pela maioria dos investidores como uma aposta alavancada em ações de tecnologia dos Estados Unidos, ele também será vendido nesse processo. E isso é mais provável do que você imagina. Quando lembramos que muitas dessas techs, como a Tesla, por exemplo, também possuem Bitcoins em seus balanços. Por outro lado, se o Bitcoin conseguir se firmar como porto seguro aos olhos dos investidores, ele pode sim seguir sua trajetória de valorização constante. E esses ventos contrários macroeconômicos podem se transformar em impulso positivo. Afinal, o Bitcoin é o único ativo digital que pode ser autocustodiado, com risco zero de contraparte. Talvez isso não seja muito atraente agora, mas será à medida que o mundo continuar a se fragmentar
e a confiança entre países se deteriorar ainda mais. Nesse cenário, o mundo vai precisar de uma moeda digital verdadeiramente neutra, e com um pouco de sorte, o Bitcoin será grande o bastante para assumir esse papel. Isso pode até criar incentivos para a mineração de Bitcoin entre países que poderiam começar a rodar nós e minerar Bitcoin para garantir essa neutralidade. E também para acumular Bitcoin como reserva de valor ou meio de troca. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aqui eu trago conteúdos direto ao ponto, com contexto, dados e sem enrolação. Porque por aqui, você já sabe, os números dizem mais do que parece. Eu sou Vinícius, muito obrigado por acompanhar até o fim e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!